Vocês lembram que eu falei que no artigo 39, né, o legislador ele exemplifica vários tipos de práticas abusivas, mas que aqueles incisos mostram só exemplos, né, que nada impede que você tenha uma prática abusiva que não esteja lá no artigo 39? Pois é, o artigo 51 é a mesma coisa, só que no lugar de prática você tem cláusula, ou seja, aquela coisinha, aquele textinho que você lê num contrato, num instrumento contratual escrito, tá certo? Então você pode ver aqui, ó, que são 18 incisos com parágrafos, né? Ou seja, é um artigo grande, tá? Que você lendo a lei seca assim, costuma ser chato, mas eu vou mostrar aqui para vocês o que realmente você vai precisar disso aqui, tá bom? Vai ser mais rápido do que parece. Vem comigo. São nulas, ou seja, é o mesmo que não existir, né? Cláusulas que, entre outras, ou seja, isso aqui é exemplificativo, tá bom? O que o legislador vai fazer, gente? Ele vai tentar adivinhar vários tipos de cláusula que podem ser abusivos. Ele está tentando adivinhar ali, né? Mas nem sempre ele consegue. Porque como você vai ver aqui, muitas vezes, tem vários tipos de cláusulas aqui que eu, pessoalmente, com mais de 10 anos na área, eu nunca vi, né? Eu nunca vi. Então, assim, são poucas as que eu realmente já vi, né? A maioria tem na lei, mas que eu saiba, não é, os fornecedores não praticam, né? Não colocam nos contratos essas cláusulas, tá bom? Então, vamos lá, a gente vê de uma por uma, tá? Cláusulas que impossibilitem, atenuem a responsabilidade por vícios, a gente já viu isso aqui no artigo 25, né? Renúncia a direitos, nós já vimos que não pode, artigo 1º, né? E aqui está dizendo que pessoa jurídica, né, a indenização pode ser limitada, tá? Isso aqui nunca vi na prática para mim, pode ser até que caia em questão de concurso, mas na prática do PROCON, não, tá bom? Subtrai ao consumidor a opção de reembolso de quantia já paga. Você pode ver aqui um paralelo, artigo 18, 35, 53, mas confesso que nunca vi nada muito diretamente relacionado a isso, tá bom? Transferir responsabilidades a terceiros, também não considero importante. Agora, essa sim é importante, tá bom? Esse inciso 4 é como se fosse o inciso 5 do artigo 39, é um inciso coringa, tá bom? Então, muito importante, muito importante. Cláusulas que estabeleçam obrigações abusivas, que colocam o consumidor em desvantagem exagerada, que sejam incompatíveis com a boa-fé. Nós já falamos da boa-fé aqui várias vezes, tá certo? Então, esse inciso aqui ele é bem genérico, né? Então, quase sempre, quando nós mencionamos o artigo 51, nós estamos falando desse inciso aqui, porque ele é bem genérico e abrange a maior parte das situações. Então, veja só, gente. Lembrem sempre dessa imagem, tá? Tem que haver um equilíbrio entre essa seta de baixo e a seta de cima. Tá bom? Na medida em que há um desequilíbrio, existe uma situação de abusividade, de falta de boa-fé, em que o consumidor está em desvantagem exagerada, tá bom? Então, sempre que há esse desequilíbrio, nós temos aqui a aplicação do artigo 51, inciso 4, tá bom? De forma bem simplificada, é isso, tá certo? Inciso 5, vetado. Inciso 6, é abusiva a cláusula que estabeleça a inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor. Um paralelo aqui que nós fazemos com o artigo 6º, inciso 8º. Eu nunca vi uma cláusula assim. Inciso 7, determina a utilização compulsória de arbitragem. Eu nunca vi um contrato assim. Tá? Pode até ser que aconteça, mas é raro. 8, impõe o representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico. Eu nunca vi. Deixa ao fornecedor a opção de concluir ou não um contrato. Né? Eu nunca vi isso aqui também. Permita ao fornecedor a variação unilateral do preço. Né? Também confesso que nunca vi isso aqui na prática, por isso eu estou indo bem rápido. Como eu falei para vocês, o objetivo do curso é mostrar o que você realmente vai precisar na prática, tá certo? Autorize o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente. Né? Também, assim, se tem, não me lembro de ter visto. Se tem, se já vi algo assim, não me recordo. Tá? Inciso 12. Obrigar o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação. É um tema polêmico, né, relacionado a honorários advocatícios, honorário de cobrança, é um tema polêmico. Né? Existem algumas decisões judiciais não muito favoráveis ao consumidor, vocês podem ver depois no banco de jurisprudência, pesquisar um pouco mais, é um tema delicado. Né? Infelizmente a jurisprudência não tem ajudado muito o consumidor, né? Mas fica que o registro, que esse inciso aqui é relativamente importante, você pode anotar aí, né, para reler com mais calma posteriormente, tá certo? Inciso 13, né, modificar unilateralmente o conteúdo da qualidade do contrato. Assim,
Eu se vi alguma cláusula assim, não lembro, tá? Normas ambientais também, raro. Esteja em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor. Pode ser que você utilize sim esse inciso, mas geralmente você utiliza só o quarto mesmo, tá? Possibilita a renúncia do direito à indenização por benfeitorias necessárias, tá? É muito raro, gente, isso aqui eu nunca vi, tá? Talvez assim, você comprou uma casa de uma construtora sem financiar pelo banco, enfim, e aí você uma parede vai cair, e aí você reforma para a parede não cair, e aí você para de pagar, cancela o contrato, tem que ter indenização pelaquela benfeitoria que você fez, aquela reforma que você fez no muro para não cair, tá? Então assim, é um caso muito raro que eu até duvido se isso já aconteceu na prática, porque é um caso muito específico, tá certo? Inciso 17, né? Esse aqui já é novo, já é de 2021, tá bom? Condicione ou limite de qualquer forma o acesso aos órgãos do Poder Judiciário, né? Isso que foi colocado não foi à toa, porque às vezes o consumidor ia negociar débito, né? E no contrato se colocava uma cláusula que ele não ia recorrer a PROCON, ao Judiciário, né? Então, assim, esse tipo de cláusula, né, não era vista com bons olhos, né? Tanto é que foi agora colocado expressamente no Código de Defesa do Consumidor. O consumidor sempre terá acesso ao judiciário, sempre, sempre, tá bom? Inciso 18, estabeleça um prazo de carência, né? Gente, esse inciso aqui, o que ele quer dizer, tá? Muitas vezes o consumidor atrasava o pagamento de prestação, né? Aí de duas uma, ou ele pagava o que estava atrasado tudo, ele fazia a purgação da mora, quer dizer o que? Ele pagava tudo que estava em atraso, ou ele fazia um acordo para renegociar, né, dar novos vencimentos à dívida, ou seja, ele não estava mais em atraso porque ele fez um novo acordo, ele renegociou a dívida. Então o que acontecia? Às vezes o contrato previa que o consumidor só recuperaria os seus direitos totalmente a partir de certo tempo, ou seja, havia um prazo de carência, tá certo? Então esse inciso aqui, que é novidade, ele vem a proibir isso. Tá bom? Essa prática já era questionada por muitos PROCONs, mas agora ele está expresso no Código de Defesa do Consumidor. Tá bom? O parágrafo 1º, ele se liga diretamente com o artigo 51, inciso 4, que eu falei que é o mais importante, tá? Ou seja, presume-se exagerada, dentre outros casos, ou seja, tudo que afeta a boa-fé na sua interpretação, mas veja só, ameaçar o equilíbrio contratual, excessivamente onerosa para o consumidor. É praticamente a mesma coisa, tá? O contrato tem que haver um equilíbrio, um sinalagma. Uma prestação tem que ser correspondente à outra, tá certo? Então, sempre que isso é rompido, você tem aí uma situação de abusividade em face do vulnerável que é o consumidor, tudo bem? Parágrafo 2º, a nulidade de uma cláusula, né, ela não invalida o contrato. Isso aqui, né, tecnicamente, se chama princípio da conservação dos negócios jurídicos. Ou seja, o contrato, gente, ele tem uma função social. Né? Às vezes, uma cláusula abusiva não invalida todo o contrato. É como um animal que está doente. Né? Às vezes, ele tem uma verruguinha ali, você tira a verruguinha do animal e salva o animal. Né? Ele tem a sua função na natureza. Do mesmo jeito é um contrato. Tudo bem? Parágrafo 4º, você tem que o cidadão pode recorrer ao Ministério Público para que o Ministério Público ajuize uma ação coletiva, né, em caso de cláusula contratual abusiva. Para quê, gente, essa ação? Para restaurar o equilíbrio de direitos e obrigações das partes. Tem segredo aqui, gente? Não tem segredo, tá bom? Então esse foi o artigo 51 de forma bem rápida, prática para você.